Conexão Sapiens, a ciência desvendando você. Episódio número 47. Por que um resultado bom não justifica um método de decisão ruim? Este episódio faz parte da playlist Bate-Papo com o Caldi, do canal no YouTube do Modus Poirã sobre crescimento profissional. Oi pessoal, muito bom estar de volta aqui com vocês. E hoje eu gostaria de conversar sobre um conceito importante no processo de decisão, in decision making. Então, quando você pensa em um método de decisão, tanto profissional quanto pessoal, mas principalmente profissional, você, às vezes, muitas pessoas confundem o resultado bom com qualidade no processo. E uma coisa não tem a ver com a outra. Um bom processo de decisão, um método adequado de decisão, aumenta muito a probabilidade de sucesso. Mas nenhum processo de decisão traz sucesso em 100% das situações. E um método ruim de decisão, um processo inadequado, piora muito a qualidade da decisão e aumenta muito a probabilidade de dar errado. Mas você pode tomar a decisão certa com um método errado. E você pode chegar a uma conclusão errada com um método certo. Não tem uma correlação direta entre os dois. É uma questão de probabilidade. Um bom método aumenta a sua chance de decidir bem. E o que é um bom método? Bem, um bom método de decisão começa com clareza em qual é a decisão que você tem que tomar. Você sabe exatamente qual é essa decisão. Ela está bem estruturada, bem delineada, clara na sua mente. Não é uma coisa vaga que, se alguém perguntar para você explicar qual é a decisão que você tem que tomar, você tem que ficar conversando e explicando 20 minutos. Você tem que ter clareza em qual a decisão a ser tomada. E isso faz parte daquela conversa que a gente teve sobre framing, sobre estruturar claramente o que você vai decidir. Isso é um ponto muito importante que está relacionado com a forma como a gente pensa. A gente pensa construindo representações mentais. E estas representações mentais, elas têm clareza quando a linguagem utilizada nestas representações mentais está claramente definida, claramente delineada. Então, parar e decidir o que você vai decidir, ou seja, estruturar bem a decisão é fundamental para que você possa pensar essa decisão de uma forma clara. Isso abre as portas dentro da sua cognição, dentro da forma como você pensa, para que você saiba os próximos passos de uma forma mais estruturada, clara, quais os recursos que você vai utilizar, qual é a atenção que você vai dedicar, as informações que precisa coletar. O segundo passo, uma vez que a definição da decisão esteja clara na sua mente e você consiga explicar essa decisão claramente para outras pessoas, é você entender quais as informações que você precisa para decidir bem. E depende da urgência da decisão, você pode precisar de mais ou menos informações. E lembre que sempre dá para coletar mais informações, mas existe um momento que mais informações traz pouco valor. Então, qual é o equilíbrio entre a quantidade de informação que você precisa para tomar uma decisão? Cada decisão vai ter um equilíbrio diferente e o bom decisor, aquela pessoa que decide bem, ela tem a sabedoria de saber o quanto tempo gastar para coletar as informações certas. Então, o segundo passo é coletar as informações para tomar uma boa decisão. O terceiro ponto importante é colocar na mesa, as opções de decisão. Você pode fazer A, pode fazer B, pode fazer C. Quem gostaria de ver um bom processo decisório pode assistir o filme 13 Dias, o filme da história da crise dos mísseis de Cuba, com o embargo naval que o presidente JFK fez naquela crise.
Então é um filme que traz uma história por trás de uma decisão. E você pode olhar as opções que foram exploradas e o porquê no começo do filme havia só uma opção e de repente outras opções foram exploradas. E essa disciplina de se mapear as opções viáveis para a sua decisão é fundamental, porque você pode analisar, comparar e contrastar os diferentes riscos e os benefícios de cada um dos possíveis caminhos para a sua decisão. Outro ponto importante para uma boa decisão, isso é uma coisa que no decorrer da minha carreira como executivo, eu sempre prestei muita atenção, é abrir a porta para a pessoa discordar da sua perspectiva. Principalmente uma decisão executiva, você tem que criar um ambiente onde as pessoas estejam absolutamente seguras de que elas não vão sofrer nenhuma retaliação, nenhum criticismo, nenhuma penalidade por discordar ou levantar um ponto que está indo contra a perspectiva da pessoa que vai fazer a decisão. E tanto é que eu fazia uma brincadeira com o meu time. Eu falava: ó, pessoal, se vocês discordarem de mim e eu ficar irritado com a diferença de perspectiva, eu pago um jantar para a pessoa, porque eu aposto que vocês não vão ganhar esse jantar. Vocês não vão conseguir deixar eu irritado por discordar da minha perspectiva. Então eu criava um ambiente, eu buscava ativamente criar um ambiente de debate e de diferentes perspectivas. E isso ajudou muito no decorrer da minha carreira, principalmente a exploração de inovação do tipo modelagem matemática em câncer, inteligência artificial em histologia de tumores, inúmeras inovações que aconteceram durante a carreira, aconteceram por causa de um ambiente de debate e que explorava opções diferentes e estimulava a diferença de perspectivas, o debate onde pessoas que pensavam diferente não sentiam nenhum medo, não sofriam nenhuma retaliação por colocar a perspectiva delas. Então, esse ambiente de olhar a diferença de opções de uma forma ativa e procurar pessoas que não concordem com a sua posição, cria um debate muito positivo, tanto para a inovação quanto para o aumento da qualidade no processo decisório. Outro hábito, outro ponto importante para o bom decisor, a pessoa que toma decisões com um método bom, com qualidade, é o post-mortem, que é um exercício em que você examina uma decisão no passado para aprender com ela. O que faz todo sentido, isso eu fazia direto. Eu examinava e-mails meus de 1, 2, 3 meses, onde eu comuniquei decisões, e eu olhava esses e-mails buscando criticar pontos que poderiam ter sido feitos melhores. Isso eu fiz durante toda a minha carreira, e examinava e-mails de 2, 3 meses, eu olhava a decisão 2 meses atrás em relação a esse ensaio clínico, ou a esse projeto, ou a essa atitude, qualquer decisão que eu tenha tomado durante a minha carreira de executivo, eu examinava depois, e com esse exame, esse post-mortem, eu aprendia bastante. Esse exercício metacognitivo faz com que o processo decisório seja refinado continuamente. Isso é um hábito que você pode cultivar ou não. A grande maioria das pessoas não cultiva esse hábito. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas está funcionando no modo emergência, no modo apagar incêndio. Ela não vai gastar tempo olhando uma decisão de 1 mês e meio atrás para aprender. Porque não tem tempo para fazer isso, não é uma prioridade na cabeça dela. E para mim isso era uma prioridade. Métodos de melhora do meu processo cognitivo era uma coisa que eu implementava na minha rotina, do dia a dia de trabalho. E isso ajudava a fazer com que todos os processos fossem continuamente refinados. E um deles era esse post-mortem.
E eu lembro bem um exercício que eu fazia quando eu estava trabalhando no departamento de alergia e imunologia da Faculdade de Medicina da USP, quando você tinha um caso clínico grave ou alguma coisa mais difícil na enfermaria, e a gente fazia uma reunião clínica para revisar o que tinha acontecido. Era extremamente desconfortável para os residentes, para os internos e para os pós-graduandos examinar as próprias decisões no passado, especialmente decisões médicas. Porém, depois do debate, havia um consenso bem forte de que era um exercício que trazia um aprendizado muito profundo. Então, essa capacidade de você examinar o seu próprio processo decisório em outro momento, com calma, com, com critério, com crítica, mas sem autoflagelação, oh meu Deus, eu decidi errado. Não, não é esse o objetivo. O objetivo é aprender. Isso é um método de refinamento do processo decisório muito sofisticado. E é um método metacognitivo. Outro ponto importante em decisões, e isso depende de se é uma decisão executiva ou alguma coisa assim, é você decidir como medir o sucesso da decisão. Um dos vieses muito comuns é o sunk cost effect, o efeito do custo afundado, né? Afundado no sentido de navio que afundou, né? E o que acontece? Quando você gastou tempo ou dinheiro num determinado projeto, numa determinada ideia, a tendência é você continuar investindo tempo, esforço nessa ideia, porque você não quer reconhecer que a ideia, o projeto, a decisão foi errada e parar de desperdiçar tempo nessa decisão. E quando você toma uma decisão e você pré-define, olha, eu vou comprar, por exemplo, eu vou comprar esse carro, e é um carro que eu quero comprar, mas eu estou um pouco ansioso em relação a esse aspecto, esse aspecto. Você pode pré-definir, ó, se em 6 meses isso não estiver funcionando, e funcionar significa isso, isso, isso e aquilo, você pré-define o que você considera funcionar, você pode mudar e voltar atrás. Você vai perder dinheiro, mas você não vai ficar com um produto que você não precisa ou que não funciona para a sua realidade, porque você não quer assumir a responsabilidade pelo fato de que a decisão foi errada, né? Então, esse é um ponto importante. Se você definir como você vai voltar atrás caso a decisão não esteja funcionando para você antes de decidir ou no momento da decisão, você pode prevenir também o sunk cost effect, o efeito do custo afundado, né, que é um viés cognitivo significativo e importante, tá? Que não acontece de uma forma consciente, você não percebe que você está fazendo isso. Agora, se você pré-definir critérios, você vai ver caso você esteja fazendo isso e vai facilitar mitigar o risco desse viés. Então, isso é, no geral, uma pincelada bem breve sobre decisão, decision making, né? E isso é uma coisa que todo bom executivo sabe, estuda, mas uma coisa é você pegar, comprar um livro de decisão ou assistir uma aula de decisão, fazer um curso, e outra é você pegar as decisões que você toma na sua vida e examiná-las de uma forma metacognitiva, questionar os processos que você toma e refinar esse processo continuamente. A diferença é brutal. Uma coisa é você acumular teoria, mas essa teoria está desintegrada, ela está desconectada do seu processo. A outra coisa é você aprender a teoria e aplicar essa teoria dentro do seu processo de decisão, refinando esse processo de decisão continuamente no decorrer de anos. E uma vez que você tem esse processo bem definido, decidir não é tão difícil assim. E isso é uma coisa que às vezes surpreende os executivos mais júniores, né? Quando uma das coisas que eu observava, até no meu cargo, chefe do departamento, e as pessoas traziam uma decisão para ser tomada, e geralmente era um momento de debate muito intenso, muitas perguntas, né? Eu sou famoso por fazer um monte de perguntas em sequência, rápidas, de vários aspectos diferentes,
Então as pessoas chegavam preparadas para serem interrogadas, né? Uma vez que tudo estava claro, a decisão acontecia relativamente rápido. Então, decidir é algo que vai se tornar mais fácil com o tempo. Mas você tem que ter certeza que o teu método é robusto. E não dá para você ter certeza que o seu método é robusto se você não examina esse método, se você não tem consciência dele, se você não consegue, de uma forma metacognitiva, refiná-lo continuamente. É isso por hoje, pessoal. Um grande abraço do Caldi.